Gurizada! Matheus Corrêa está com a gente, nosso papo daqui do nosso Uma Cerveja desta semana, meus amigos, minhas amigas. Falamos da grande novidade do lançamento do novo clipe Quem por Nós? Questionamento, coletividade, tudo isso se retrata no novo single e que estará ilustrado em videoclipe que vai estrear no dia 8 de setembro. Procede, Matheus? Procede, dia 8 de setembro, tamo aí. Beleza. E falamos, obviamente, da sua grande carreira. Falamos de muito blues, soul, funk, que esse cara domina muito. Uma baita sonzeira. Se você ainda não conhece, tu irá conhecer agora essa baita sonzeira, baita cara. Matheus Corrêa conosco aqui no nosso Uma Cerveja desta semana. Pausa a vinheta. Tem uma novidade para vocês especialíssimas. Agora você pode aproveitar esta exclusividade. A editora Hipotética lançou há pouquíssimo tempo essa preciosidade aqui, ó. Starman, David Bowie, a era Zig Stardust em HQ, essa história fabulosa escrita por Reinhard Kleist e que a editora Hipotética traduziu e trouxe aqui pro nosso Brasilzão. Cara, é simplesmente espetacular. Cara, é um acabamento incrível. Simplesmente é inspirado, né, no personagem que o David Bowie criou, o Zig Stardust, em 72, no álbum The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars. O autor alemão, responsável por diversas biografias em quadrinhos, criou esse HQ, cara, que é simplesmente fabuloso. E você pode aproveitar agora mesmo no site da Hipotética, usando o nosso cupom Na Ponta da Agulha. Tudo junto, Na Ponta da Agulha. E você pode estar levando para sua casa essa coisa linda aqui, com 10%. Aproveite agora mesmo essa condição especialíssima que eu estou trazendo para vocês. Grande lançamento aí, mais o golaço da editora Hipotética. Aproveite! Quem que poderá fazer por nós? Quem que poderá fazer por nós? Fala, gurizada! Matheus Corrêa, como anunciado, meu velho, é um prazer imenso, de verdade, tu tá aqui com a gente. Antes de tudo, quero dizer que eu admiro o seu trabalho. Então, nós falando em off aqui antes. E, cara, essa fusão que tu faz de blues, de soul, funk, black music, cara, tu faz um crossover assim que eu acho massa. Uma liga que fala muito um com o outro, né, cara? E tu consegue transitar isso muito bem, de verdade. Como é que tá essa força, meu velho? Show. Em primeiro lugar, agradeço 100% aqui o espaço. Sempre muito importante como músico independente ter espaços onde pode falar um pouquinho sobre o trabalho, apresentar. Então, imensa gratidão. Sempre importante canais como aqui, o Ponta da Agulha, que dão essa oportunidade para artistas independentes poderem apresentar um pouquinho, né? Então, estou muito feliz. É sempre bom poder falar um pouquinho, assim que seja. E, cara, chego com muita alegria, com muita ansiedade, né, de ver a reação das pessoas, porque estamos aí lançando um single novo, né, agora é a parte que chega na rua, depois de meses no estúdio, etc, agora é a ansiedade de ver a reação das pessoas, então, vambora. Cara, sem roteiro aqui alguma, papo de bar, nós estamos gravando uma sexta-feira, vocês terem uma ideia, o pessoal de casa, sextou então, com muita música e bom papo, né? Cara, como é que surgiu o novo single, o Quem por Nós, que tu, neste tema retratado na canção, fala muito de coletividade, a questão de engajamento, ainda mais nos tempos modernos atualmente que convivemos, né? E que o clipe se ilustra basicamente em um andamento em ônibus, que é algo bastante comum nas zonas urbanas de grandes metrópoles, né? Como é o nosso caso, a gente mora na metrópole de Porto Alegre, e assim como é muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, todas as principais capitais, né? Como transitou isso para você de retratar esses temas sociais tão infiltrados no nosso convívio e transformar em clipe?
Então, eu, assim que concluí, tem uma conexão bem importante com o trabalho anterior, que foi o álbum Meu Black Rock, né? Que saiu em 2019, por uma questão, assim, um pouco infeliz, assim, ele saiu alguns meses, assim, antes da pandemia, né? Puxa. Então, então o disco saiu, assim, em novembro de 2019, então comecei aquele processo super alegre, né, de divulgação do trabalho. E aí, quando entramos ali em 2020, com toda a energia, querendo fazer shows, simplesmente veio a pandemia e todos os planos que haviam, enfim, foi água abaixo e tal, né? Mas nesse processo de estar em casa, né, e dos desafios relacionados a isso, já foram surgindo algumas ideias do que eu gostaria de fazer a seguir. Né? Claro, depois que algumas possibilidades foram aparecendo, que a gente foi tendo a possibilidade de se vacinar, de voltar, né, um pouco para alguma rotina, né? E daí eu fui voltando a escrever também. Então acho que teve um processo de imersão, assim, bem forte, assim, no meu caso. E essa música, então, Quem por Nós, e o videoclipe, inclusive, né, dirigido aí pelo amigão aí, o Luiz Argimon, ela surge de um contexto de vivência, de experiência do ir e vir na Protásio Alves, né, especificamente, que marca a minha vida, assim, sabe? E sei que não é só a minha vida, né, porque são milhares de pessoas que vão e voltam na Protásio Alves todo dia. A minha conexão, ela sempre se fez entre, no caso daí, Porto Alegre e Viamão, eu moro bem na divisa, né? Então, é um videoclipe onde eu queria retratar essas milhares de vidas que se passam durante essa avenida diariamente, né? E acho que daí por isso esse espírito coletivo presente na canção, né? Porque são tantas vidas, são tantas necessidades, são, né, um transporte que finalmente está começando a se transformar, mas que já foi de extrema precariedade, assim, a ponto de, né, a gente não saber, né, às vezes nem como que a gente se virava diante de adversidades, né. E eu me lembro, assim, muito também de um diálogo, assim, que eu ouvi no ponto do ônibus em determinado dia, assim, onde duas senhoras conversavam, isso depois da pandemia, assim, e a música já existia, já tinha os planos que eu queria fazer, mas um diálogo me marcou de entender que eu estava indo na direção certa, onde duas senhoras conversavam de manhã bem cedo, indo, né, para o trabalho, num calor extremo, assim, né, que tem feito, né, quando entra o verão, né, tem aquele calor surreal de 30 e tantos graus, todo mundo suando naquela parada, né, já com camisas, né, curta, manga curta e passando calor, e aquelas duas senhoras conversando, assim, uma voz um pouco alta, assim, e eu prestei atenção no que elas estavam falando entre elas. E uma delas disse assim, puxa vida, né, como que pode a gente passar por todo esse calor e o nosso ônibus não tem um ar-condicionado, né, e a gente vai e volta, né, diariamente. E aí uma delas disse, isso é um absurdo, é uma vergonha eles fazerem isso com nós. E a outra mulher disse, mas eu vou te dizer, eu acho que a gente tem um pouco de culpa nisso. Porque se a gente fizesse alguma coisa, eu duvido que eles não iam colocar isso. E a outra moça concordou também. E esse diálogo ficou. Então acho que a coletividade também está questionada aí um pouco também, sabe, nessa pergunta aí, né? E se a gente fizesse alguma coisa nesse sentido, mas entender esse nós de se juntar, de se entender como força coletiva, também não é um processo fácil, né? Para quem está todo dia precisando correr, enfim, né, é difícil sentar para se comunicar, trocar ideia e de repente ter essas demandas, né, para buscar elas para serem atendidas. Então, isso também está nesse espírito de coletividade aí. E é o que eu quis um pouco trazer nessa música, assim, sabe? Acho que conseguimos aí ter um resultado muito bonito com o videoclipe. Espero que todo mundo que assista também curta e sinta isso. E em especial quem vive esse ir e vir ali, eu acho que gostaria muito que sentisse, sabe, representado ali nessa vivência também.
Pô, que massa disso. E aquilo de alguma forma te desconfortou e sentiu a necessidade de poder expressar este questionamento em forma de música. E você não percebe que há uma ausência de coletividade entre nós hoje em dia? Bastante, bastante. Inclusive, a letra da música foi escrita pensando um questionamento entre o eu e essa outra figura, né, o do nós, né. Então, a gente vive experiências cada vez mais nos individualizam, né, e onde daqui a pouco a gente vivencia as coisas que a gente teria que vivenciar de uma maneira solo, né? E desde ouvir uma música no fone de ouvido próprio, né? Até daqui a pouco coisas que a gente poderia compartilhar enquanto comunidade, de habitar a mesma comunidade, né? A mesma vila, o mesmo espaço, né? Mas a gente está isolado às vezes dentro da nossa casa, né? E sim, tem sua importância isso também, né? Mas eu sempre me pergunto também, né, sobre o sentimento, às vezes, contraditório, de como que somos tantas pessoas e nos sentimos sozinhos entre tantas pessoas. Sim. Né? Então, eu acho que talvez esse espírito comunitário, às vezes, também ele fica muito fragilizado da experiência que nos individualiza. Então, eu fico às vezes com essa questão e a dúvida que eu tinha de como é que a gente poderia sentir essa comunidade a ponto de querer fazer alguma coisa sobre aspectos da nossa vida, que pode ser reivindicar uma praça melhor, para poder ter um lazer na nossa comunidade, né? Enfim, ter um asfalto melhor em determinados locais, né? Ou uma escola, um acesso à educação um pouquinho melhor também. Mas o quanto isso é complicado, é complexo, por causa das tantas coisas que, né, nos afetam diariamente. Então, nas dúvidas todas que eu tive em cima disso, eu até nem quis trazer uma solução, uma certeza. Eu sei que também é muito difícil, então eu quis trazer só bastante dúvida mesmo. Por isso que essa música tem uma interrogação também, né, no título, e a música inteira é um monte de perguntas. E é uma provocação, sabe? Uma provocação para ver, para despertar mesmo, para incomodar um pouco e ver como é que bate nas pessoas, né? E eu tô percebendo um movimento muito positivo na música, assim como tem um movimento no mainstream também, o próximo do mainstream, dá para assim dizer. Por exemplo, o Black Pantera, eu uso como referência de questionamento, a música como uma ferramenta não só artística, mas também um meio social de ilustrar essas situações que está no nosso convívio. Eu acho que um pouco se perdeu na música em geral nos últimos tempos. Também acredito que sejam mudanças musicais, fases, né? Há momentos que é um pouco deixado os questionamentos de lado, talvez um pouco de acomodação, talvez outros meios de pensar sobre música, né? Também a música é diversão também, né? Descontração, como tu também faz algumas canções do próprio o meu Black Rock, vamos falar um pouquinho disso. Mas acho interessante este movimento, sabe, Matheus, porque peguei a referência Black Pantera, eu tava ouvindo assim e me fez um casamento de sonoridades como das suas, né? Tem uma música do Black que usa a frase: o que seria de nós sem a cultura preta, né? E, cara, todos nós somos, né? A gente é um gueto, né? De toda forma, né? A gente acaba englobando. E no meio disso, ilustrando esses problemas que todo mundo convive, né? E por meio da arte, conseguir trazer isso. E o teu título, Meu Black é Rock, eu acho muito forte. Tipo, sabe? Cara, o rock é preto, principalmente. O rock é blues, o rock é batuque, o rock é samba. Todos esses meios, né? E junto, casando tudo isso, conseguir poder transportar estes meios, não acho? Esses problemas, conseguir trazer à tona por meio da arte, e tu consegue fazer isso muito bem. Tanto no teu disco de estreia, tu bate muito forte nisso.
Foi uma intenção mesmo, assim, sabe? Mas ela foi acontecendo, acho que no processo de gravação, né, do meu Black Rock. Uhum. O Black Rock tem uma história interessante que, na verdade, ele foi construído no processo de gravação. Porque eu já tocava com uma formação, com amigos aí de longa data aí, né? A gente já tinha um trabalho coletivo, assim, bem legal, já tinha um entrosamento, assim, sabe, como banda. Mas esse disco ele foi se formatando com coisas muito mais antigas também, então foi interessante que eu cheguei pro cara que foi o produtor, que foi o Edu Portugal, o mesmo que agora assina a produção de Kill Por Nós, né? Uhum. Eu cheguei até ele com uma quantidade de 100 músicas, assim, né? E onde a gente tinha que pegar aquelas canções e, cara, vamos transformar isso num disco e, enfim, então para mim também foi um processo que teve uma participação muito grande, né, do produtor, do Edu, né, que me ajudou muito a olhar para as diversas canções, o que valia, né, porque mesmo dentro daquilo tudo que eu apresentei, tinha coisas ali que ainda eram muito embrionárias, que não tinham um refrão montado, não tinha uma letra escrita, né, não tinha nenhuma estrutura, às vezes, era só uma jam. E aí a gente analisou aquilo ali, como é que a gente poderia dar uma forma para aquilo ali, tudo junto, né. E aí a gente foi fazendo esse processo, e foi um processo, para mim, de extremo aprendizado, porque apesar de ter feito algumas gravações até ali, nunca tinha feito uma coisa minha, né, então, assim, que tivesse que me identificar de alguma maneira, então também eu aprendi muita coisa, também tive acesso pela primeira vez a muitas coisas de estúdio mesmo, assim, né, então procurei ficar muito atento para aprender o que desse em toda aquela experiência. E não foi uma experiência curta, foram 3 anos de gravação do álbum. Então foi um processo arrastado também, não foi rápido, né? E aí, em determinado momento, mais ao término do álbum, quando a gente já tinha assim uma estrutura melhor desenhada de tudo, a gente ainda tinha música funk drama em aberto. E eu tava com uma dificuldade extrema de escrever uma letra para aquela música, né? E aí foi muito legal que o Edu trouxe assim, cara, eu vou trazer uma pessoa para te ajudar a escrever, e sabe, isso, né, não favorece assim, né, o processo. E aí eu, claro, por favor, não, né? Puxa vida, tudo que eu preciso, eu acho que eu não vou conseguir escrever a letra que eu gostaria de escrever, eu só tenho esse título, que é funk drama, eu só sabia que era funk drama por causa de uma música do James Brown, que se chama Funk Drummer, né, e de uma música claro, dos Racionais MCs, Negro Drama. Eu sabia que eu queria fazer uma conexão entre esses dois títulos, mas eu não sabia o que escrever na letra. E aí tentei começar, não consegui, enfim. E aí o Edu convida o Tonho Croco, que foi super generoso, topou escrever. Grande Tonho. Um monstro, né, uma grande referência para mim, e ele foi, enfim, super generoso, escreveu a letra, né, ele achou que ele só ia escrever a letra, e aí daqui a pouco cara, mas tu já tá aqui, já canta, por favor, canta ali no vocal também, né? Também gravou uma voz junto na canção, ficou mágico, e dali a gente também sentiu essas possibilidades, né, dessas referências negras que eu estava trazendo a mais, porque até ali a gente já tinha um formato de rock setentista já bem presente, assim, sabe? Mas o teu início era mais aquele classic rock setentista ali, The Who, ali do... Nessa linha, Jimi Hendrix, anos 70 bastante. Queen, tem muito Queen ali também, eu percebo ali, nuance. Bem por aí mesmo. Essas interessante. Assim. E aí a gente, quando a gente termina essa versão de funk drama, e era uma música que, né, como ela foi feita naquele momento, ainda não fazia parte do repertório da banda, surge essa possibilidade, essa curiosidade de trabalhar com percussões. E aí a gente traz o mestre Edu do Nascimento, né, filho de Giba Giba, quem me apresentou, né, no caso,
o trabalho de Giba Giba me trouxe para também participar do projeto da banda Lugarejo, onde eu canto e toco guitarra, com releituras das músicas do Giba Giba. E aquilo ali abriu minha mente, eu vi outras hipóteses, eu vi outra Porto Alegre também, outra região metropolitana, sabe? Que eu não conhecia musicalmente, assim, né? E aí a gente entendeu que, cara, vamos ter percussão nesse álbum. Então a gente trouxe a percussão depois que o processo já estava bem encaminhado, assim, do álbum, né? Então a percussão, ela entrou quase que por último, assim, no meu Black Rock. E acho que ela ajudou muito a definir esse título também do álbum, como o meu Black Rock, sabe? E pra virar título do álbum, mais do que só aquela canção com esse nome. E deu outro corpo, outra cara pra tudo, mexeu, acho que até com a capa do disco, né? Pra representar várias cores, né? Num rosto, assim. E diferente do processo que a gente iniciou agora, onde a gente tá fazendo, a gente iniciou pela percussão, onde a gente queria ver, e se a gente começasse por esses batuques, por esses sons percussivos porto-alegrenses, enfim, da região metropolitana toda, para constituir essa nossa cara rock. E daí a gente fez um processo diferente, que a gente está vivendo ainda, né, porque a gente está em processo de gravação, mas a gente sentiu que essa música já estava bem pronta, então vamos colocar ela no mundo agora, né. E, enfim, então é um processo diferente, novo, também de muito aprendizado, mas que eu acho que é um mergulho também nessa ideia de meu black é rock, meu rock é black, enfim, né? E ver onde é que a gente vai chegando a partir dessas fusões, né, musicais. Cara, tu citou a menção do Edu Nascimento, que o cara toca sopapo. Cara, uma coisa incomum no rock. Eu achei sensacional aquela inclusão. Deu uma força percussiva, uma agressividade, um peso, um groove nas canções. Foi uma liga incrível ali e foi uma coisa de produção de estúdio ali, no meio dessas tantas vertentes ali que tu estava transitando, caminhando. Daqui a pouco, cara, isso dá uma boa liga aí. Porra, achei do caralho aqui. E eu conheci o Supapo, né, através do mestre Edu, quando ele me apresentou a história do Giba Giba junto, né, e a gente tocava algumas canções do Lugarejo já, né, e a gente já estava algum tempo olhando, porque no começo, ainda no meu Black Rock, o Edu entrou tocando a percussão, digamos assim, mais tradicional, tocando congas, tocando, né, alguns outros tambores assim que a gente já costuma usar normalmente, percussionistas em projetos, seja no reggae, seja no rock mesmo, né, em geral, assim, chocalhos e tal, né, mas a gente percebeu que tinha ali uma possibilidade e que seria bastante simbólico, né, contar com o tambor sopapo, trazendo uma outra cara pro trabalho, né, e a gente se deu conta de fazer isso, inclusive foi na canção Bro, que nós acabamos lançando ali em 2021, 2022, e a gente foi gravar no Trilha Hub, né, ali em Sapucaia. Aqui na minha terrinha. Aí, com o Supapo. A gente pensou pela primeira vez, levamos ao estúdio, né? E, bom, vamos ver como é que fica. Foi um experimento, né? A gente fez alguns ensaios, ainda estava, né, um pouco naquele meio de final de pandemia, já estava o pessoal se vacinando, mas ainda tinha algumas, né, várias incertezas, então a gente não pôde ensaiar muito, né? A gente ensaiou dentro do que era possível, também o mestre Edu também, né, já tem uma idade a mais, então tem todo um cuidado também, né, com pessoas mais idosas, né? Mas a gente trouxe, colocou aquele sopapo, tocou junto na formação. Foi incrível o resultado, é uma música também que é um funk, assim,
bem extremo, assim, né, altamente, a gente ali, o espírito de James Brown com o Luiz Wagner, a gente deixou correr com toda a força, e aí a gente gostou muito daquele resultado, muito, muito, e ficamos com isso daí, puxa, por que não, então, acho que ali mesmo veio essa questão de por que não a gente não iniciar um próximo processo de trabalho a partir do tambor soprano e ver como é que isso pode, né, impactar na nossa musicalidade, né? E impactou muito. Essa canção, Quem por Nós, inclusive, depois que eu finalizei a guia, foi o primeiro instrumento que nós gravamos, foi o soprano, né? E foi um grande desafio também, porque a gente pensou, a gente deu uma espiada na maneira que alguns mestres já tinham gravado o tambor sopapo, né, em estúdio, e a gente também, ao mesmo tempo, queria desenvolver o nosso modo de representar isso, né, musicalmente, numa pegada, né, mais puxada pro rock, né. Então a gente, o Edu Portugal também se puxou ali não, vamos microfonar em cima, embaixo, na ambiência, vamos gravar 2, 3 e ver como é que isso se sobrepõe. Enfim, vamos explorar isso, né, nessa faixa, ver como é que isso funciona. Isso também, eu acho que também impactou até na maneira dos outros instrumentos entrarem, porque esse sopapo ele tem um grave que é muito forte, né? E que esse grave, se a gente não cuida, a gente acaba embolando ele com o bumbo da bateria ou com o grave do baixo. Acaba casando demais, né? Fica muito né? Exatamente. Então, tipo, a gente teve todo um cuidado, a gente errou bastante, claro, no processo ali, mas errando. Mas em gravar estúdio. Isso. Um caminhão sonoro. É muito som, é muita coisa, é muita... Nossa, é um trovão, né? É um trovão. E aí a gente procurava uma maneira de, como é que a gente coloca aqui? E a gente foi... esse processo, ele tá se estendendo em todas as faixas, assim, que nós estamos gravando. A gente tá buscando formas diferentes de inserir esse tambor. Então é um grande experimento, assim, sabe? Mas e no ao vivo, como tu tenha transitado para casar o som grave dele junto, tanto o groove do baixo e junto com a bateria coesa ali, que antes era Nanda, né? Agora tá me fugiu o nome dele aqui, o nosso amigo, o batera, o Felipe Santos, né? Isso, sim, isso. Foi um processo também, né? Porque a gente tem a grande maioria, né, dos músicos do rock tem uma formação, né, bastante pautada numa música, né, britânica, né, numa música norte-americana, né, e aí trabalhar com algumas percussões, às vezes, já tinha, né, um modelo que a gente tem, às vezes, um modelo mais desse rock britânico ou norte-americano. E aí, daqui a pouco, quando a gente estava ouvindo alguma coisa da Nigéria, né, ou do Senegal, a gente via outras formas de trabalhar aquilo que davam outros espaços para percussão. E aí eu fui entendendo também isso até na minha maneira de compor, né? E dando outro protagonismo para essas percussões, para esses tambores. Por isso que eu acho que também tem tudo a ver com essa ideia dessa primeira canção, de questionar essa coletividade e trazer essa coletividade através do tambor também, né? Uma representação de coletividade, de um povo, né? De ideias não individuais, né? Mas de grupo, assim, né? Então, quando a gente foi trazendo isso para dentro da música, claro que teve um primeiro choque, né? De, puxa vida, e agora? Onde é que a gente baixa a dinâmica para esse tambor vir com a pressão que tem que ter, né? Onde é que daqui a pouco a gente precisa de uma conversa, olha, estamos fazendo notas demais, de repente, porque daí, né? Vamos reduzir um pouco as notas para dar esse espaço. Então tem um trabalho de arranjo bem importante, de muito aprendizado, né? E que ele vai, assim, no que eu estou sentindo, assim, do momento que a gente vai se encontrando, a gente vai cada vez mais entendendo como que a gente vai trazendo, né, esses tambores para dentro do trabalho, como ele vai dando uma cara completamente nova,
para o que a gente faz, uma nova identidade, assim, sabe? Sim. E claro... E uma coisa que se perdeu, assim, pelo que eu vejo nos últimos tempos, né? E o crossover, né? O cruzamento entre os ritmos e arranjos afro, né? Com as guitarras distorcidas, né? E tu tá trazendo isso novamente. Cara, eu vou te dizer, eu antes de iniciar, assim, esse processo, eu precisei, assim, digamos assim, fazer uma imersão, assim, de ouvir bastante coisa, por isso que eu tava falando, inclusive, aí da Nigéria, do Senegal, porque eu precisei fazer uma busca de ouvir outras coisas, né, assim, musicalmente. Também foi muito importante, tenho que citar, claro que eu tenho o Chico Science, né, aquele trabalho ali da Nação Zumbi, né, sim. Eu acho que também é um portal disso, né, Mundo Livre S.A. também, né, desses universos de conversar as guitarras e tambores em conversa, em comunicação, né. Coincidência, esses dias eu estava ouvindo, e agora você ilustrando, estava ouvindo o Santana no início da carreira, que tinha muito tambor. Estava ouvindo o Soul Sacrifice, lá que ele toca, assim, consagrou no Woodstock, e, pô, uma batucada maravilhosa, cara. Eu olhei o Edu, nossa, que caralho, cara. Pra quem duas guitarras, uma guitarra e um supalpo, ele já dá um peso absurdo. Total, não, e belíssima lembrança, Santana, total, completamente. Eu acho que até eu consegui entender mais coisas do Santana conforme a gente foi tocando desse jeito, de trazendo as percussões. Eu fui começando a ver aqueles percussionistas ali tocando com o Santana, aquilo ali foi sendo cada vez mais impactante, mais simbólico, assim, pra mim, sabe? E realmente, assim, o trabalho que aquele grupo fazia, daquela mistura de latinidade, né? Sei lá, de uma América Latina inteira, conversando com aquela coisa norte-americana ao mesmo tempo. Então, nossa, é muito diverso o trabalho do Santana. Cada dia eu descubro mais detalhes, mais coisas assim, fico mais encantado. E sim, impactou muito também, me ajudou também a enxergar muita possibilidade do arranjo percussivo também, né? Porque daí, às vezes, assim, e foi o que a gente às vezes fez no meu Black Rock, a gente trouxe aquela percussão para fazer um complemento ao ritmo das canções, né? Então, aquela percussão, ela estava apoiando, complementando, né, o som. Mas aí, daqui a pouco, eu fui entendendo no Santana que daqui a pouco a percussão por si própria podia ser um arranjo, né? Podia, de vez em quando, falar sozinha, sem precisar acompanhar ninguém, que não fosse si mesma, né? E já falaria muito também, né? Então, como também fazer ficar fixo na banda, como acabou ficando, né? E agora, contigo, junto ao Edu, já não é mais um músico de apoio, né? Não, tá ali já no teu casting, fazendo parte da cozinha. Já é a identidade, já se tornou uma coisa que é a expressão do trabalho mesmo. E eu acho que todo esse processo desse próximo trabalho é uma grande imersão num estudo de como a gente vai... A nossa música, a minha maneira de compor vai sendo afetada, assim, impactada, né? Por lidar, por aprender, por respeitar, né, a contribuição dos tambores, dessa africanidade, né, desse afro-gaúcho também, no caso, né, do sopapo, né, dentro do trabalho. Então, é um grande aprendizado e tô mergulhando. Eu sou do time que se joga, sabe? Bom, vamos ver até onde dá, vamos lá. Pô, e tu se jogou muito, né, cara? Conta pra nós como é que foi a imersão com o nosso saudoso, lendário guitarreiro Luiz Wagner, cara. Tava olhando uma foto sua no Instagram ali, poxa, que mergulho afro, sonoro, musical, junto com essa lenda, né, cara? E certamente isso acabou te determinando a integrar todo esse universo afro, né, no seu som. Nossa, completamente. A gente teve
eu tive uma experiência, assim, muito legal, que foi uma gravação de um programa, né, do recém-falecido aí, Claudinho Pereira, né? Poxa, que perda, né? Incrível, puxa. E ele, mas assim, ele me deu um presentaço, assim, de ter me permitido, assim, fazer parte ali, como aprendiz ali no meio desses mestres, né? E esse foi um dia bastante especial, assim, que tava lá o Pingo Borel, que é filho do mestre Borel, tava o Edu como filho do Giba Giba, tava o Tonho também, tava por lá. E a gente estava falando sobre essas contribuições, né, afro-gaúchas para a música, né, e aí foi um momento, e tava lá o Luiz Wagner também com o violãozinho dele, né, e eu me lembro de sentar ali perto e eu não fui lá para falar nada, eu fui só para escutar, sabe, e tava ali, acompanhei ao violão também o Edu do Nascimento, quando a gente fez a interpretação de uma música do Giba, mas eu tava ali para ouvir mesmo e fui receber esse presentaço, assim, sabe? Fui presenteado pelas ideias, pelo conhecimento do Luiz Wagner. Ele fez várias falas, assim, né, nesse programa, assim, que eu guardei, assim, inclusive ele falou sobre a importância do tambor, né, para a música como a expressão do povo, né? Ele junto com o Jorge Benjor abrindo o caminho no Brasil, não é à toa que o Jorge Benjor homenageou com a música o guitarreiro, né? Sim, completamente. E para mim foi uma descoberta, sabe, porque eu comecei, na verdade, na coisa do rock, assim, por isso que eu sempre comento isso, eu comecei muito ouvindo o rock de fora, né, internacional, né, e aí, aos pouquinhos, eu fui descobrindo as coisas que aconteciam no Brasil, depois as coisas que aconteciam na região, né, no Rio Grande do Sul, etc, e cada vez mais fui descobrindo coisas, e é incrível, porque o Luiz Wagner eu fui descobrir nas proximidades da gravação do meu Black Rock, eu fui conhecer ele e conhecer a obra dele. Interessante, meio que veio tarde na tua vida. Muito tarde, né? Tanto o Giba Giba quanto o Luiz Wagner, assim, recém chegaram na minha vida, assim, eu diria. Como eu brinco, né? Antes tarde do que mais tarde. Isso, total, não, completamente. A gente tá sempre aprendendo. Claro. E aí, quando chegaram, assim, também, outros também, claro, o Gelson Oliveira também, demorei para conhecer todos esses trabalhos, assim, né? Gelson. E quando foram chegando, foi me impactando, eu fui vendo aqueles trabalhos daqueles caras, o que eles estavam fazendo, o que eles tinham feito, né, no caso. E foi mudando minha percepção, assim, né? Então fui descobrindo aquele jeito de tocar do Luiz Wagner, aquelas composições também, aquele estilo de composição, aquela coisa de ir falando, né, palavras também, e uma coisa muito espiritual dele, né, um cara também cheio de gírias também nas falas, né, também, né, e tudo aquilo foi mudando também meu jeito de ver, de escrever. Ele é muito brasileiro, ele não tem aquela coisa do que a gente predomina, né, a galera do Brasil brinca de forma saudável, o rock gaúcho, o termo, né? Ele é totalmente antipado, né? Ele é muito brasileiro mesmo, né? Total. E eu adorei isso, claro. Aquilo foi mudando, daí algumas músicas que eu fui escrevendo, porque eu fui ficando muito, muito fã, assim. E fui também, assim, para mim também foi bastante importante. Eu gosto dessa coisa da pesquisa, assim, sabe? Eu gosto de ir atrás, de conhecer, de escutar os mestres, assim, né? Do aprendizado. E aí eu descobri um livro muito bacana sobre a história do samba rock, do balanço, do swing, né? Porque tem uma questão do samba rock, né? Em São Paulo, né? O balanço, também na região ali do Sudeste, mas o swing, né, aqui no Rio Grande do Sul, daí bandas como o Pau Brasil, né, daí do Bedeu, né, e essas coisas eu não conhecia, eu fui conhecendo agora no processo, né, agora durante as gravações, aquilo ali foi chegando para mim, fui descobrindo, ouvindo aos poucos, né,
E tu vê de novo, tá aqui, né, a importância que Tonho Croco, Ultraman tem também para se renova, né, porque daí, por exemplo, uma canção como Grama Verde, que tava aí há horas ecoando, né, e faz parte já, né, da nossa coletividade, né, da música do rock gaúcho, né, é uma canção do Pau Brasil e de Bedeu, né, daquele grupo, né, e eu não sabia, e aí aquilo chegou para mim, e enfim, também me abriu um outro universo, outras conexões, e esse livro, então, eu encontrei, e aí eu comecei a ler, pirei, conhecendo as histórias, assim, sabe, ouvindo as criações do Luiz Wagner, esse processo de sair do Rio Grande do Sul, ir para São Paulo, né, vivenciar, né, com os brasas por lá, né, mas sempre fazer esse ir e vir, né, sempre referenciando o Partenon, o querido Partenon, né, dele, né, e aí eu tive uma oportunidade muito bacana também, que eu publiquei assim no Instagram, que eu estava lendo esse livro, e o autor do livro, que é o Matheus Mapa, né, que é outro grande músico aí, pesquisador também, viu a minha menção lá e, enfim, trocamos uma ideia, foi muito bacana. Ele me enviou, né, a pesquisa que ele fez para embasar aquele livro, me enviou também todas as músicas que eles tinham cifrado do Luiz Wagner. Isso foi muito legal, foi um material muito precioso. Isso é demais, isso é sensacional. Mudou a tua vida o livro? Nossa, com certeza. Me fez ver outra cena musical, sabe, porto-alegrense, que eu não conhecia, assim, sabe. E claro, e tu vê, aí vale fazer um comentário assim também, porque na parte de pai da família também, que eu tenho, digamos assim, um contato não muito assim de conhecer geral, assim, tudo, né, mas a gente tem uma relação, né, e bacana, assim, boa, mas eu não conheço tanta gente, não tenho tanta proximidade, mas eu descobri coisas muito legais, porque o meu avô, ele foi músico, né, na época dos bailes, assim, desses locais de bailes, né, de bandas de baile, né, que tinha em Porto Alegre, né, e aí eu fui descobrir bem recentemente, agora no Dia dos Pais, que ele tinha uma boa amizade com o Luiz Wagner também. E aí tu vê que maluquice, cara, isso aí é incrível, eu nem sabia, isso eu não sabia, sabe? Que demais, cara. Eu achei muito lindo, achei que isso conecta tudo de um jeito muito especial, assim, então, tipo... Nada é por acaso. Exatamente. Então, achei que fechou, assim, uma conexão muito especial, muito inesperada pra mim, que me deixou muito orgulhoso, assim, sabe? Porra, cara, tu nunca imaginaria isso, e daqui a pouco essa conexão de planetas ali, se ali colocaram no caminho para você poder em vida ter conhecido o Luiz Wagner e depois ter descoberto esse episódio aí tão marcante e tão presente na tua família que, né, nunca imaginaria. Cara, que linda história, cara. É bonito, né? Eu também achei, guardei essa assim, pra mim, até nunca tinha falado. Tô feliz aqui de poder compartilhar isso também. Olha aí, ó, bom corte aí pra Instagram aí, ó. Já vai logo. Que linda história, cara. Porra, que demais isso. Cara, eu, Cássio Toledo, eu vejo que uma música tão negra, né, tão raiz, como o blues, o funk, o soul, eu vejo a predominância perdeu nos últimos tempos. Não que queira, né, rivalizar com a galera branca, né, nada disso, né? Estamos todos aí, né? Somar um ao outro aí, todo mundo tem seu espaço. Mas na sua visão, mercadologicamente falando, no ponto musical, como é que você sente a predominância do blues brasileiro, de predominância de negros? Tu acha que deu uma diminuída ou tá um espaço legal? Como é que tu percebe isso? Eu tive assim um trajeto que passou assim de certa maneira, onde eu tive também um aprendizado muito legal com uma galera
da cena do blues, da galera que organiza ali, e participa bastante ali do Mississippi Delta, né? Caxias. Enfim, o Sérgio, Selba. Esse ano até o Steve lá foi em São Chico esse ano. Foi em São Chico, perfeito. Então, mas a matriz é Caxias, é isso aí. Isso, e assim, tive um aprendizado incrível com caras ali como o Sérgio Selba, a Lê Ravanello. Nossa, toda uma galera aí que... Agora a galera que tem um pé no rock bem forte ali, da Hard Blues Trio também, que faz um trabalho aí. O pessoal demais. E tive um aprendizado bem importante, assim, sabe? E assim, de ver o quanto também eles fazem uma ponte bem importante de trazer artistas norte-americanos, né? Às vezes de Chicago, do Mississippi, né? Para fazer shows, né? Shows assim na localidade, assim, aqui em Porto Alegre, ou levar às vezes assim para algumas cidades do interior também. Então essa ponte assim bem importante de conectar a raiz, né, mais regional do blues, né, norte-americano ao nosso estado, no caso, né, e fez um trabalho nesse sentido assim incrível dessa galera, né. Acho que assim, eu acho que talvez a música, a expressão blues, e hoje eu também sou educador, né? Social, dou aulas de música também, né? Bacana. E eu tenho feito também muitas pesquisas e muita interação, porque, né, a gente constrói conhecimento conjunto com os nossos educandos, né? Sempre tenho aprendido muito, e com muita troca, assim, né? E dou aula na Bom Jesus, né? Que é um bairro bem, né? Um bairro, enfim, tem muita história em Porto Alegre, e um bairro onde temos uma vulnerabilidade social e econômica forte, né? E então tem uma troca assim muito intensa quando eu tô lá de vivenciar a cultura local, e então eu acho que assim, às vezes algumas linguagens, né, como daqui a pouco um blues ou um rock, talvez possa não conversar de uma maneira tão direta, né, com daqui a pouco com o jovem hoje, ou com determinados grupos de pessoas e vivências que, enfim, né, de menor potencial econômico, né, mas de outras maneiras, às vezes, como o próprio samba, né, tem essa capacidade de conversar, de representar, né. Já teve muito mais, mas hoje o punk, o rap, né, e que também tem, no caso, eu acho que tanto o punk quanto o rap tem as suas raízes no blues também, né. Inegável a maneira com que os rappers norte-americanos, né, extraíram tanto do jazz quanto do blues, a coisa do improviso, da palavra falada, né, e que está lá nesses movimentos. Eu acho que tem uma questão daí cultural brasileira que vai conectar, né, através desses outros gêneros que são, né, do samba, do punk, do rap, que são bem importantes também. E que daí talvez essa música blues, essa música soul, que também teve um momento bem importante, né? Aí a gente pode falar do Tim Maia, a gente pode falar de Gerson King Combo, né? Entre vários outros aí. E de toda uma cena do Black Hill, né? Dos bailes. E da maneira que vários desses sons também acabaram convergindo para as formas do punk carioca, punk melody, toda uma outra sequência que veio a partir de transformar isso tudo em música eletrônica, também por ser mais acessível para a galera, que daqui a pouco, né, vai pegar uma picape e vai montar uma sequência de uma batida para conseguir expressar a sua música, né, daqui a pouco não sendo através de tocar um instrumento, né, mas tocar uma picape, fazer sua batida, montar, né, a sua estrutura musical e fazer sua rima em cima daquilo, né. Então eu vejo de uma maneira que
que a expressão, né, regional, no caso da cultura no Brasil, acaba convergindo para essas direções culturais. E aí sim, daí a gente acaba tendo um blues mais restrito. Estou dizendo isso tudo para dizer que sim, eu acho que o blues tem uma restrição, né, assim, uma acessibilidade um pouco mais difícil hoje para artistas negros, para um público negro consumi-lo também, né? Tu sente que ficou elitizado? Sim, bastante. Até o acesso aos eventos, aos produtos. Só incremento, não quero te cortar. No festival, por exemplo, Mississippi, o pessoal de casa, para ter uma ideia, é um tradicionalíssimo festival de blues brasileiro. E nos 2 dias que eu vi, só teve uma artista negra. E que foi a headliner. Uhum. Vou ficar devendo, agora não me lembro o nome dela, mas foi uma americana. Até o Luciano Leães, grande tecladista Luciano Leães, acompanhou ela. Mas de resto não teve um músico negro, por exemplo. Sim, então já percebi um distanciamento social. Claro. Eu acho que é isso. Eu acho que, sobretudo, é um distanciamento social. Eu acho que tu foi certeiro nisso. Por essas questões mesmo. É difícil para a população acessar, por uma questão econômica mesmo. E daí, daqui a pouco, também a população acaba se encontrando em outros gêneros, né? E acaba acontecendo desse jeito. Mas no meu caso, assim, meu trânsito foi para o blues, ele se dá num segundo momento também, porque eu começo ouvindo todo mundo. Vamos lá, então, eu comecei a mergulhar nesse universo de rock, né? Muito através das coisas mais populares ali, norte-americanas, né? Dos anos 2000, tipo Offspring, tipo, né, Green Day, esses gêneros assim, né? E dali eu fui, claro, aquilo ali teve uma importância para mim, mas me faltava um senso de identidade, de me conectar de fato com esses grupos, apesar de gostar muito das músicas, né? Até hoje, tenho CDs, gosto de ouvir, tenho uma nostalgia bem legal com esses grupos, mas me faltava uma identidade, assim, uma conexão mais forte com aqueles grupos. Aquela realidade trazida, aquele humor, aquela vivência não conectava tão profundamente comigo. E foi no blues, foi no Jimi Hendrix que eu me enxerguei, vi uma possibilidade nesse universo para mim, para que eu pudesse também tocar guitarra, para que eu também pudesse, né, me expressar. Anos 60 te mostrou o caminho possível de transitar, eu posso me expressar assim, eu me identifico. Com certeza. Eu acho que um grande ponto, assim, na minha vida, com certeza, foi essa relação com o blues, de ver aqueles caras negros tocando guitarra, fazendo rock em alguns momentos que ficava mais pesado, fazendo um blues mais tradicional ao violão também, né? Também tive uma conexão muito profunda, assim, com o folk blues, o delta blues, né? De caras como Son House, assim, né? Extremamente acústico, assim. E aquilo ali também me impactou bastante, assim, sabe? E claro, sempre vai ter as pontes, assim, né? Porque sempre que eu identificava essas histórias, né, do sul dos Estados Unidos, né, surgia também para mim toda uma conexão com os sambistas, né, brasileiros, né, o Nelson do Cavaquinho, né, aqui no regional, aqui no Lupicínio, né, essa coisa... Essas vivências, esse trabalho ao violão, essa composição, eu conecto muito, sabe, os sambistas aos bluesmen, né, iniciantes, e eu acho que eu enxergo nisso uma expressão das negritudes locais, assim, sabe, e que atravessam os oceanos, né? Atravessa o Atlântico, atravessa, né, as distâncias mais malucas que permitem que eu me conecte daqui do Rio Grande do Sul
aquela mesma vivência que foi vivida, né, nos campos de algodão, né, do sul dos Estados Unidos, e sinta aquilo de uma maneira muito realística, assim, muito na alma, assim, sabe? E entenda aquilo, sabe? Aquela dor, aquele sofrimento, mas também aquela maneira, aquela poética criada em cima disso para se expressar, para curtir também, né? A vida que era possível ter, né, nesse momento. Então, eu me vejo super conectado nisso e vejo a conexão desses ambientes, assim como também daí, por isso acho também tudo vai sempre se conectando, é muito louco, né? Quando eu descubro, quando o Edu me traz, né, a história do sopapo e me mostra aquelas pessoas, né, escravizadas tocando o tambor nas charqueadas, né, num momento, né, daqui a pouco, nós vamos num momento festivo, né, celebrando, fazendo a sua música, né, construindo aquele tambor da maneira que era possível construir, né, se adaptando, né, a todas as diversidades vividas, mas fazendo a sua cultura, né, acontecer também. Eu vejo uma conexão muito poderosa também nisso, né, e também por isso também senti a necessidade de trazer isso para o meu fazer musical, porque acredito que tudo isso vai se conectando, né, de uma maneira que eu queria poder mostrar para cada vez mais pessoas também que não conheciam também essas histórias, né, e que pudessem ver também essas contribuições, inclusive no Rio Grande do Sul. Sim. Né, que daqui a pouco, às vezes, não é tão conhecido por essas contribuições. Não, isso é um case que tu está ilustrando para todo o Brasil, isso vale. Toda a galera de São Paulo e Rio também, a mesma situação. Teve um festival nacional agora, aí tava o Blues Etílicos, tava o Frank Solari, mas, cara, teve um artista negro, entende? Né? Então, e assim poder transitar entre outros gêneros e misturas, né? Assim como tu está trazendo o samba, algo tem tudo a ver com blues, e que isso possa casar em todas as localidades, né? Mas que parece que eu vi essa coisa do nicho é uma coisa que afeta ainda um pouco o caminho do artista, não? É rock, sou rock. É hardcore, sou hardcore. Entende? Isso é bastante. Nossa, isso é bastante. E, nossa, eu vou te dizer que nesse sentido, durante todo o início, assim, pré-meu Black Rock, e ainda durante o meu Black Rock, era difícil, assim, porque tinha uma necessidade de definir às vezes, né, porque às vezes se apresenta, tá, mas o que é? Eu sabia que eu passei por uma situação curiosa, assim, eu tinha um show, eu fui fazer um show, isso antes do álbum ser lançado, assim, quando né, a gente já tocava junto há alguns anos, mas a gente ainda não tinha gravado efetivamente, então a gente estava ali, aparecia nos locais, fazia alguns shows, né, e tinha pouco, assim, né, material visual, né, bem pouco material visual, então às vezes o material visual era uma foto tirada, né, de uma maneira, assim, bem amadora, assim, né, e tu vê, olha só que coisa louca, eu fui fazer, a gente tinha uma banda de grandes amigos aí, os Baby Budas, e a gente já tinha feito algumas apresentações juntos, né, os guris têm, né, uma pegada, né, bastante britânica, assim, no estilo de rock deles, e também do rock gaúcho, né, lembra aquelas conexões dos Beatles, né, em especial na fase psicodélica, assim, né, e então tem uma identidade, né, também visual e sonora que tá no inconsciente, na coletividade, né, de entender rapidamente, ok, associar aos Beatles, né. E a gente foi fazer um show junto, e eu não tinha um material assim visual ali muito bacana para apresentar, então o que eu pude fazer foi colocar uma foto minha, né, e escrever o meu nome abaixo, assim, né. Então foi curioso
que ao término do show eu fui trocar uma ideia com algumas pessoas que estavam por ali, né? E as pessoas, assim, um cara chegou pra mim e disse assim, cara, gostei muito do show, foi muito legal, tal, mas assim, ó, cara, eu te juro, eu vi a arte do cartaz e eu achei que tu ia tocar samba rock, sabe? Eu olhei, eu achei que era um lance Seu Jorge, um lance baile, saca? E, claro, aquilo também pra nós também, né? Foi uma coisa que a gente também tava olhando, a gente não tá caracterizando da melhor forma também, né? A gente também tem uma grande culpa da comunicação que a gente tava fazendo. Mas também tem isso no inconsciente coletivo, essa mesma identidade não tinha um visual ainda possível, né? A primeira associação foi essa, foi um samba rock. E ali também, para mim, foi um ponto onde eu pensei, cara, eu preciso destacar melhor também essa minha imagem, para que esteja na percepção de quem quiser conhecer, que é isso que vai ser ouvido, sabe? Então é isso. E aí eu fui tentar martelar um pouco mais nesse campo de rock, né? E aí é isso que tu disse também, só que daí tem essa armadilha, porque daí daqui a pouco se tu pisa demais para tentar determinar no rock, daqui a pouco tu perde esses outros elementos que estão enriquecendo esse som, né? E que tu queria daqui a pouco comunicar também, né? Como identidade. A imagem fala. Fala muito, né? Então acho que isso também ajudou a batizar o álbum, por isso que vem esse título também de Meu Black Rock, porque foi uma maneira de já ser um grito, né, na identificação do álbum, né, e na canção que a gente na época mais estava ali comercializando, né, tocando nos lugares, nas rádios e tal, então era o jeito da gente também poder dizer um pouco isso e abrir pelo menos esse espaço de uma identidade que a gente está construindo, né. Sem dúvida. Meu amigo, o papo tá, cara, poxa, chegou uma hora fácil, né, cara? Quando o papo é bom, flui e vai. Ó, por nós iria 3 horas aqui facilmente. Meu velho, quais são os próximos, além do clipe, quais são os próximos passos aí que tu tá planejando, irá executar ainda esse ano? Ainda esse ano, tá? A gente tá num processo, a gente já tem uma segunda faixa pronta. Uhum. Ela é a segunda canção após esse Quem Por Nós que tá chegando aí. E a gente ela vai ser lançada ainda esse ano. E na verdade tudo isso é um álbum que se chama Declusão. É um álbum aí de 13, 14 faixas, né? Ainda está em estruturação, né? Algumas coisas ainda estão sendo concebidas. Então, e é um álbum inteiramente, né, com digamos assim, um grande diálogo entre tambores, sopapo e guitarra, né, mergulhos em, né, conversa com um pouco de afrobeat, um pouco de rock, um pouco, né, enfim, de fusões, assim, né, grandes fusões. E ele é o nosso, é o que a gente quer lançar no próximo ano, daí, né, no decorrer do próximo ano. Mas a gente vai, antes dele, a gente pretende pelo menos, além desse tempo, nós trabalhar com pelo menos mais 2 singles, sendo o próximo Levante, que é a próxima canção que já está pronta. Esperamos aí que a gente possa botar no mundo aí em novembro, né? E abrir o próximo ano com uma terceira canção, um terceiro single, e vamos embora. Beleza, meus amigos. Meu velho, uma brincadeira que eu tenho no canal, uma tradição nossa, e tu não vai escapar dessa. Um disco da tua vida e um disco inusitado que as pessoas não fazem ideia que o Matheus adora. Um disco da tua vida e um disco inusitado, fora da curva. Então eu tenho que falar 2, é isso? Isso. Um de cada. Vamos começar pelo inusitado, porque foi o primeiro que me veio na mente aqui agora. O inusitado que eu gostaria de falar agora seria Off the Wall, do Michael Jackson. O primeiro disco depois da fase mais assim jovem, infantil dele, né? É o Thriller. E ele é um disco
que é um disco com muito swing, muito balanço, assim. Inclusive, eu acabo descobrindo depois que ele me conecta muito ao meu vô também, de uma maneira, né, maluca também, que era o tipo de swing que eles tocavam na época, né, de soul, funk. E é um disco pra mim, assim, que eu sempre eu ouço ele de início ao fim, assim, sabe? Sei quase que de cor. É o disco que tem lá Don't Stop Till You Get Enough. E, enfim, e a gente faz covers, às vezes, assim, de brincadeira, assim, em alguns bailes por aí que eu já toquei, a gente toca alguma música ali, Walk With You, ali, a baladinha, assim, né? Mas é todo um universo, assim, que daqui a pouco quem ouve aquela expressão mais rock and roll não vai associar de primeira, assim, então... Vou pegar no teu pé pouquinho. Off the Wall não é tão inusitado assim, né? Porque fala muito com a tua linguagem. Né? Mas fala bastante, né? Fala bastante, né? É verdade, também, verdade. E eu acho que, assim, tem algo assim mais recente que tem conversado bastante com a minha vida. Eu descobri o trabalho do compositor Moacir Santos. Ele tem um disco que se chama Coisas. É um maestro, é incrível. Eu descobri ele através de outro maestro que se chama Lettieri Slade, ambos falecidos já, né? E onde eu estava estudando essa coisa de música com tambores percussivas relacionadas a um pouco do jazz e a um pouco da música, digamos assim, clássica europeia, assim. E aí, no meio dessa coisa de, sabe, assim, eu estava buscando, assim, eu estava num momento de pesquisa onde eu tava tentando entender, assim, né, a gente tem aquela música clássica europeia bem famosa, né, de caras como Beethoven, Mozart, né, aquelas grandes figuras, e aí já tinha aparecido para mim de uma maneira muito forte uma relação, alguns professores que eu tive uma oportunidade muito legal de algumas aulas, assim, me falavam muito do jazz, já em si, né, e me diziam, assim, né, bastante assim, caras como Miles Davis, como John Coltrane, Sonny Rollins e toda essa galera, Wayne Shorter, Thelonious Monk, por aí vai, são caras que fazem a música clássica, né, mas a música radical negra, que eles chamam também, né, onde tem aquele mesmo rigor, né, teórico e intelectual da música, virou um grande improviso e uma grande brincadeira para esses caras, né? E aquilo também me impactou muito, é algo que eu ouço bastante. E aí eu fui buscar isso na brasilidade, e aí eu descobri esse maestro maluco, que é o Moacir Santos, que nos anos 60 ele grava esse disco Coisas. E é um disco, assim, são 12 faixas e todas elas são um número. Coisa número 1, coisa número 2, coisa número 3, sabe? E é um disco todo instrumental, onde ele trabalha com sopros, ele montou uma pequena orquestra de sopros e tambores, né? E alguma tecla, alguma coisa assim, né? E com isso ele fez a música clássica dele, assim, sabe? Então aquele tambor tá num destaque, assim, no primeiro plano, né? Inclusive eu fiz questão de consumir isso em vinil, né? Eu comprei uma versão em vinil para poder ouvir isso, porque é um disco que ele não tá disponível também nas plataformas digitais, então eu tive que fazer uma pesquisinha assim a mais, assim, para achar ele, né? E, cara, bateu muito forte em mim. Tem uma versão bem bonita de algumas canções, porque teve releituras desse maestro Lettieri Slade. Inclusive, uma delas foi feita com a voz, né, gravada a participação especial do Caetano Veloso. E ele canta uma das canções, que daí sim foi, né, uma versão com uma letra, né? Mas essa versão desse disco, o Coisas, é somente instrumental, desse maestro mineiro, Moacir Santos, e eu acho muito precioso, assim, é algo bem bonito e me impactou bastante, assim. Que demais. É uma coisa que eu sempre volto pra ouvir, assim, sabe?
Eu tenho separado, mas ainda não parei para ouvir ainda. Enfim, é tanto disco assim, eu sou um ambulante, sempre ouvindo coisas, mas ainda vou ouvir do Moacir Santos. Meu velho, tu não tem um violão perto de você? Tem um violão ali parado, não sei se tá afinado, mas tem. Não quer tocar uma faixa aí pra nós? Para aí, deixa eu ver. Fica à vontade, né? Senão, tranquilo. Enquanto isso, gurizada, siga na Ponta da Agulha, inscreva-se, siga no Instagram, tem todo dia 3 vídeos novos, todo dia, e também inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, meus amigos. Com exclusividade aqui para nós. Então, vou fazer um pedacinho então dessa música nova. Pode, isso, toca um trecho. Aí a gente compartilha no Instagram. Que é mais ou menos assim. Fica à vontade. Quem poderá fazer por nós? Quem poderá fazer por nós? Não, eu não quero mais caridade, nem depender de boa vontade. Quem deverá fazer por nós? Eu corro, eu morro, eu não sei porquê. Eu perco e sangro, mas quero vencer. Sabe por quê, bro? Quem sabe por quê, bro? Como o dia insiste amanhecer, ou como o Buzz insiste em me trazer perto do chão, bro. Bem longe do céu, bro. Será que é pedir demais? Não pode ser só o que há. Será que é pedir demais? Não pode ser só o que há. Poderíamos ser muito mais. Nós ecoaríamos a nossa voz pro mundo ouvir, bro. E a gente se ouvir, bro. Tão sozinho nesse eu sem nós, bro. Seremos todos salvos pelos bons playboys. Filhos de quem, bro? Quem poderá fazer por nós? Quem poderá fazer por nós? Não, eu não quero mais caridade, nem depender de boa vontade. Quem deverá fazer por nós? Bora. Oh, do caralho, cara. Quem poderá fazer por nós? Essa frase forte. Forte. E fica a reflexão aí para você, meu amigo de casa. Faça a sua parte, né? Juntos podemos construir, como a gente falou no início, a coletividade melhor, né? Mateus, meu velho, adorei de verdade, cara. Muito obrigado por estar com a gente, dividindo conosco aí as suas influências, histórias maravilhosas. Essa do Luiz Wagner, pô, me pegou. Papo musical riquíssimo, de verdade, cara. Obrigado. E o espaço é totalmente seu, meu velho. Na Ponta da Agulha, tá sempre contigo aí, tá? Obrigado. Muita gratidão. Imensa gratidão. Tudo de bom pra nós sempre. Pra nós. E especial Luigi aí, que fez a ponte aí. Gratidão aí, meu velho. Nosso parceirão da Jive aí, que já esteve no canal, inclusive. Tá o papo lá na íntegra. Valeu, Luigi. Do caralho, cara. Valeu, obrigado. Grande Luigi. Galera, siga Mateus Correia no Instagram, isso é muito importante. Ouça o disco, meu Black é Rock, e também o novo single que vai estar, já tá no Instagram, já tá no Spotify, né? O papo já foi aí após o lançamento. Ouça, assista o clipe que vai estar no YouTube do Mateus Correia. Siga este cara que vale demais, mais uma ótima sonoridade aí da nossa nova música brasileira.
Beleza? Beleza. Até mais, gurizado. Forte abraço. Valeu! Valeu!